Hoje você vai aprender o que é volt, watt, ampere e ainda descobrir qual é a diferença da energia da tomada e de uma pilha comum. Vamos combinar desde já, vai? Se você aprender alguma coisa nova nesse vídeo ou ver alguma informação chocante, não esquece de dar o joinha aí embaixo, fechou? Nossa segunda aula do curso Maker é sobre eletricidade. Então vamos pensar um pouquinho já nessa palavra elétron, exatamente. Eletricidade tem sim tudo a ver com elétrons. Então vamos pensar no átomo. O átomo lá no núcleo dele tem um próton, que tem carga positiva, um nêutron que tem carga neutra e girando em volta do núcleo a gente vai ter os elétrons que tem carga negativa. Eles ficam girando aqui numa região chamada de eletrosfera. O que interessa pra gente aqui é que os elétrons podem pular de um átomo para o outro. E se muitos elétrons começarem a pular de átomo em átomo, de um jeito organizado, como se fosse um rio de elétrons, a gente vai ter uma coisa que se chama corrente elétrica. E é exatamente isso que acontece dentro de um fio. Quando tem energia passando aqui, são elétrons que estão pulando de um átomo para o outro. Uma coisa bem importante, vamos lembrar que absolutamente qualquer material que você esteja vendo aqui tem átomos que têm elétrons. Então meu corpo está cheio de elétrons, a mesa está cheia de elétrons, o fio está cheio de elétrons. Só que não são todos materiais que têm os elétrons soltinhos assim, em que é possível se formar uma corrente elétrica. Os metais, por exemplo, todos têm esses elétrons mais soltos e a gente diz que eles são bons condutores elétricos. O plástico, por exemplo, já não tem esses elétrons todos soltinhos e a gente chama o plástico de um mau condutor elétrico ou isolante. Então, num fio, a gente tem o miolo dele feito de cobre, que é um ótimo condutor elétrico, está cheio de elétrons soltos. Na hora em que a gente botar a corrente elétrica que ela vai passar facilmente. Já a capa do fio, ela é feita de plástico, justamente porque é um mau condutor, é um isolante e ele isola o cobre que está lá dentro, não deixa passar corrente elétrica. É por isso mesmo que a gente tem uma fita isolante que é feita de plástico, que é um mau condutor elétrico. Você pode estar com uma pulguinha atrás da orelha aí pensando, pô, peraí, a fita isolante é um mau condutor elétrico ou é um isolante? Porque se ela for isolante, ela nunca deixa passar energia. Se ela for um mau condutor elétrico, quer dizer que ela deixa passar um pouco às vezes. Exatamente. No dia a dia, ela é isolante, ela não deixa passar a energia da tomada, não deixa passar a energia da bateria, mas conforme você vai aumentando os volts, talvez ela deixe passar em alguma ocasião. O ar, por exemplo, é um isolante a princípio, mas um raio consegue passar pelo ar. Vou fazer uma experiência prática aqui, simplesinha, só para te mostrar que a fita isolante não aguenta qualquer coisa não, tá? Um aparelhinho simples, eu tenho aqui uma bobina de Tesla, ela é capaz de soltar 30.000 volts, e 30.000 volts é o suficiente para romper a barreira da fita isolante, olha só. Prego de aço, condutor, tesoura de aço é condutora, mas eu isolei a ponta aqui do prego. Com 30.000 volts, passa numa boa. Resumindo, o que você tem que guardar? Para o que a gente vai usar aqui, para as coisas que a gente vai construir, metal conduz bem a eletricidade, plástico é isolante. Fechou? Agora, o que faz esses elétrons se movimentarem no fio? O que dá o empurrão para acontecer a corrente elétrica? Para acontecer isso, é preciso uma diferença de potencial elétrico. Potencial elétrico. No vídeo de hoje eu vou usar várias vezes esses dois potinhos de água para mostrar algumas coisas. Vamos imaginar sempre que a água são os elétrons. E aqui a gente tem um fio, tá? Esse fio, ele tem as duas pontas no mesmo potencial, ou seja, os dois potes estão na mesma altura. Não tem por que os elétrons se movimentarem dentro do fio. Você pode ver que a água está parada, né? A água está completamente parada. A gente tem duas pontas com o mesmo potencial elétrico. Se a gente mudar o potencial de uma das pontas, os elétrons tendem a fluir, tende a acontecer uma corrente elétrica por causa desse desequilíbrio. Então eu vou mudar o potencial de uma das pontas, e você pode perceber que os elétrons começaram a se movimentar. Ou seja, elétrons se movimentando num fio, a gente tem corrente elétrica. Por causa de uma diferença de potencial, por causa de um desequilíbrio. E é lógico que esse desequilíbrio pode ser pequenininho ou a gente pode ter um desequilíbrio muito grande. Na eletrônica, a diferença de potencial é chamada de tensão. Então, quanto mais alto o potinho, mais alta a tensão.
E a tensão é medida em volts. Então sim, quanto maior a diferença de potencial, quanto maior o desequilíbrio, quanto maior a tensão, mais volts a gente tem. Esse nome volt é uma homenagem ao físico Alessandro Volta, que foi o cara que desenvolveu a pilha. Aliás, a pilha tem 1,5 volt de tensão. Na tomada de casa, a gente tem 110 ou 220 volts, ou seja, a tensão da tomada é muito superior à tensão da pilha. Muita gente chama a tensão de voltagem, fala que a voltagem da pilha é de 1,5 ou a voltagem da tomada é de 110. Aqui a gente sempre vai chamar de tensão, porque voltagem seria mais ou menos como falar, entre a minha casa e a casa do vizinho, a metragem é de 200 metros e não a distância, né, que é o que você está medindo é de 200 metros. O volt é o nome da unidade de medida, não vamos confundir com o que a gente está medindo. Existe uma diferença muito importante entre a corrente elétrica da pilha e a corrente elétrica da tomada. A da pilha é corrente contínua e a da tomada é corrente alternada. Vamos entender de novo como isso funciona nos potinhos. Na corrente contínua é o que a gente acabou de ver. Existe uma diferença de potencial e os elétrons fluem sempre de um lado para o outro no mesmo sentido, sempre do mesmo jeito. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. A sigla da corrente contínua é DC, de inglês Direct Current. E ela é aqui usada no USB, na pilha, na bateria, em tudo que é eletrônico praticamente. Só que a tomada não é assim não. A tomada tem corrente alternada, a sigla é AC, que é do inglês Alternating Current. O que acontece na corrente alternada é que a diferença de potencial inverte de um lado para o outro. Então ela faz isso, ó, ela vai fazer uma hora um potencial de um lado está mais alto, outra hora o potencial do outro lado está mais alto. Isso acontece na nossa casa, aqui no Brasil, 60 vezes por segundo, o que quer dizer na prática também que o polo positivo e o negativo se invertem 60 vezes por segundo. É difícil fazer na mão assim, né? Sorte que é o gerador que faz isso lá na usina. É por isso que você não tem que se preocupar muito com o lado da tomada na hora de colocar na tomada, porque como fica invertendo toda hora, tanto faz se você colocar assim ou assim, não tem positivo e negativo. A gente já aprendeu volt, a diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Vamos aprender mais uma medida. A gente tem aqui essa diferença de potencial, certo? A água está fluindo, a gente tem um fiozinho bem fininho de água fluindo. Mas a gente poderia ter muito mais água fluindo. O cano está quase cheio agora, ó. Mas a diferença de potencial é exatamente a mesma. Quer dizer, a gente tem a mesma tensão, a mesma diferença de potencial, mas mudou a quantidade de elétrons que estavam passando. No primeiro caso, poucos elétrons e depois muitos elétrons passando. Em eletricidade, então, a gente diz que a corrente elétrica vai ser maior. Mais elétrons passando, mais corrente elétrica. E a corrente elétrica é medida em amperes. Então, a partir de agora, sempre que você ouvir falar em amperes, significa quantidade de elétrons passando em um determinado tempo. Simplificando, quanto mais amperes, mais elétrons estão passando. É lógico que esse nome Ampère também é uma homenagem a um físico que chamava André-Marie Ampère, que estudou muito essa área durante a sua vida. Será que eu falei certo o nome dele? Vamos ver aqui em francês. André-Marie Ampère. Mais uma coisa importante na eletricidade. Quando a gente tem os elétrons fluindo por aqui, uma corrente elétrica, será que os elétrons passam facinho por esse fio? Não tem nenhum tipo de atrito, nenhuma dificuldade, nenhum tipo de resistência que eles têm que enfrentar? Tem sim, e o nome disso não podia ser mais óbvio, se chama resistência elétrica. Quando os elétrons estão passando por um fio, existe sim resistência, e isso vai depender de vários fatores, como por exemplo o material, vai depender do formato, do comprimento, da temperatura, tudo isso vai definir o quanto os elétrons vão ter dificuldade de passar por ali. Pensando de novo na água, imagina que a gente pegasse uma mangueira bem grossa e de repente tivesse uma espécie de funil e aí a mangueira ficasse bem fininha. Aquilo ali ia dificultar um pouco a passagem dos elétrons, certo? É exatamente o que a gente tem aqui, um redutor. Então aqui a mangueira grossa, a mangueira fininha. Isso aqui, num circuito, se chamaria resistor, porque é ele que está causando a resistência elétrica. Tem bastante gente que vai chamar por aí resistor de resistência. Dentro do chuveiro, por exemplo, o que a gente tem ali, tecnicamente, é um resistor, mas todo mundo chama de resistência. O resistor é o que causa a resistência. Vamos chamar de resistor aqui. Uma coisa meio esquisita é que o resistor é um dos componentes mais usados na eletrônica. Você pode pensar assim, pô, mas que estranho, né? Por que eu vou querer parar de passar e dificultar a passagem dos elétrons, deixar a vida deles mais difícil?
Por isso, muitas vezes é importante para você diminuir a corrente elétrica, porque você não quer tantos elétrons passando por aí para aquilo que você precisa. Então, se você já desmontou várias coisas, você deve ter encontrado diversas vezes essa pecinha aqui, que é um tipo de resistor. Uma coisa muito importante dos resistores é que eles esquentam. Então, vem os elétrons com tudo aqui, de repente eles têm que dar essa freada. Nessa freada, eles perdem a energia cinética que eles tinham. Essa energia cinética é transformada em energia térmica, em calor. Isso pode ser meio ruim, dependendo dos componentes que você estiver usando ali, dentro de um computador, de uma placa, mas também é extremamente útil para a gente, porque é esse fenômeno, se chama efeito Joule, que a resistência elétrica causa calor, é que a gente usa no chuveiro, a gente usa na sanduicheira, a gente usa em um monte de coisa quando a gente precisa esquentar coisas usando energia elétrica. E a unidade de medida que a gente usa para resistência é Ohm, O-H-M. É homenagem ao físico George Simon Ohm. Ou seja, quanto mais ohms, mais resistência a gente vai ter à passagem dos elétrons. A gente já aprendeu o que é volt, o que é ohm, o que é ampere, falta o watt. Lâmpada de 10 watts, uma fonte de 500 watts, o que é isso? É a potência elétrica. Normalmente a gente usa energia elétrica para que ela faça alguma coisa útil para a gente. Um motor que levanta alguma coisa, um resistor, uma resistência que esquenta, uma lâmpada que ilumina. A potência é a rapidez, a eficácia com que a gente transforma o movimento dos elétrons em alguma coisa produtiva para a gente. Nem preciso dizer que esse nome Watt é uma homenagem a alguém, nesse caso James Watt, que é aquele cara do motor a vapor, você já viu aqui no Manual do Mundo. Para a gente entender isso melhor, eu vou fazer de novo uma comparação com a água. Então imagina que você quer moer pedras, certo? Aí você vai construir um moinho e você não vai colocar um motor nesse moinho, você vai colocar uma roda d'água. Se você não sabe o que é roda d'água, é esse negócio aqui do lado. É uma roda que tem várias pás, você coloca ela na água e a água empurra essas pás e faz essa roda girar, certo? Você quer moer pedras muito grandes. O que você faz? Você pega uma roda d'água pequenininha, do tamanho de uma roda de um carro, ou uma roda d'água gigante da altura de uma casa. Qual das duas tem mais capacidade de moer pedras quando ela está operando no limite, ali no máximo dela? É óbvio que a roda d'água gigante tem muito mais capacidade de moer pedras. Isso quer dizer também que ela tem muito mais capacidade de transformar a energia cinética da água que está passando ali em força para moer as pedras. Isso quer dizer que ela é muito mais potente do que a roda d'água pequena. E pensando que você vai instalar isso numa cachoeira, o que seria melhor? Você ter uma cachoeira muito alta, uma grande diferença de potencial, ou ter uma cachoeira por onde passasse muita água, uma cachoeira com muita corrente? Eu sei que você vai responder que era bom ter uma catarata do Iguaçu, uma cachoeira gigantescamente alta passando muita água. Mas não é bem assim. Para você fornecer energia para a roda d'água, você pode ter tanto uma cachoeira muito alta em que passa pouca água, mas essa altura compensa, ou você pode ter uma cachoeira baixa em que passa muita água e aí a quantidade de água compensa. Então, pensando em energia elétrica, para você alimentar alguma coisa muito potente, você pode ter uma tensão muito alta com poucos amperes, então com pouca corrente, né? Então você pode ter muitos volts e poucos amperes, ou você pode ter muitos amperes com poucos volts. Pensando matematicamente, os watts são a multiplicação dos volts pelos amperes. Então, se você tem uma coisa de 1000 watts e você vai usar 100 volts, para alimentar aquela coisa de 1000 watts, você sabe que 10 amperes dão conta, porque 100 vezes 10 é igual a 1000. Mas você também poderia ter 10 volts e 100 amperes. Você também ia conseguir alimentar o negócio de 1000 watts. Agora que a gente já falou de volt, ampere, watt, uma coisa interessante é que existe uma relação entre a corrente, entre os amperes e a espessura do fio que você está usando. Se você tiver uma ferramenta muito potente, é muito provável que ela vá pedir muitos amperes, muita corrente. Vai ter que passar muitos elétrons pelo fio que você está usando. Isso significa que você não pode usar um fio fino. Tem que usar um fio grosso, porque quanto mais grosso for o fio, menos resistência ele vai ter, mais ele vai deixar os elétrons fluírem livremente. Você tem muito elétron passando, você tem que deixar o bichinho ir, senão o fio vai esquentar. Então é por isso que a gente tem aquela tomada diferente, aquela tomada de 20 amperes, que sempre dá problema no micro-ondas, porque a pessoa compra o micro-ondas, vai colocar na tomada e descobre que não entra na tomada, porque o pino é mais grosso. O pino de 20 amperes, ele é bem mais grosso que o pino comum, que é de 10 amperes, para deixar passar o dobro de corrente e não esquentar.
Então é por isso que em casa a gente tem esse padrão diferente de 10 e de 20 amperes. Sempre o de 20 amperes vai ser para aparelhos que vão consumir muita corrente. Para recapitular, se você achou essa aula muito complicada, vou simplificar pra caramba aqui no final para você ter isso na cabeça, tá? Tenha na cabeça só esse finalzinho que já vai ajudar muito. Sempre que a gente falar em volts, é a tensão, é a diferença de potencial. Sempre que a gente falar em amperes, é a corrente, é a quantidade de elétrons que está passando aí no fio naquela hora. A resistência é a dificuldade que os elétrons podem ter em passar em algum lugar, nesse caso ela é medida em ohms. A potência é a capacidade de pegar essa energia e transformar em trabalho. E a diferença entre corrente alternada e corrente contínua é que na corrente contínua você tem sempre um polo positivo e negativo, os elétrons estão fluindo sempre de um lado para o outro. E na corrente alternada, isso vai se invertendo, o polo positivo e o negativo vão se invertendo, no Brasil 60 vezes por segundo, em outros lugares às vezes é 50 vezes por segundo. No próximo vídeo dessa aula 2 a gente vai aprender a usar um multímetro, que é o instrumento que mede tudo isso, ou quase tudo isso. E no outro vídeo a gente vai fazer uma super fonte de bancada. É uma fonte que consegue fornecer vários volts diferentes e a gente consegue trabalhar com várias diferenças de potencial diferentes. Isso vai ser muito útil nos projetos, porque não vai precisar nunca usar pilha. A gente vai ter uma fonte que consegue suprir todas as necessidades.